E no caminho ela me diz, chegou uma professora de pintura na cidade. Tu não quer conhecê-la? O que é você como artista ou as artes como um instrumento de educação e de ensino e de conhecimento? Estava no carro e passávamos o dia fora nas nossas aventuras, entrando em cachoeira, pulando muro, enfim, em tudo que vocês imaginam. Salve, salve, moçada do esporte, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É o canal o tempo todo aqui na Casa da Terra Vermelha. A entrevista da semana hoje com a dona da casa. Isso mesmo. Ela soube dessa entrevista faz o quê? 30 minutos, algo assim, e a ideia foi exatamente essa. Né? Tô super feliz com o projeto. Eu tenho dito, Rosana Berwanger, que se der certo, se tiver alguma repercussão, eu vou dizer que eu tive a ideia. Se não der certo, é com a Terra Vermelha. Rosana, obrigado por atender esse convite aqui, né? Num espaço que é... Na né? Terra Vermelha. Fica horas aqui, horas e horas, noites, entra a noite adentro, eu cuido. Está se sentindo em casa, né? Completamente, Luiz. Primeiro, surpresa pelo convite, né? Essa era a ideia, uma das ideias. A ideia de sempre trabalhar nos bastidores e hoje estar na mesa, na Casa da Terra Vermelha, sendo entrevistada pelo tempo todo. Isso é bacana. Eu acho que é uma troca que a gente pode fazer muito legal. Eu tenho sempre me empenhado em reforçar aquilo que disse o Heitor Schmidt outro dia na entrevista do Delfino. Ficou uma conversa entre vocês. Nem sempre é assim, porque é uma entrevista. Eu tenho perguntas e o entrevistado me responde. Né? Mas toda vez que pintar esse clima e passar essa ideia e que não tem grandes combinações, a intenção é essa, né? Vocês já traziam isso também como projeto, vocês, eu digo Giovanni e você, então eu sou parte disso também. E eu acho que é muito bacana mesmo quando a gente consegue estabelecer esse diálogo bem livre, bem solto, e é o que mais está tendo, não só pela questão da audiência, né, mas a aceitação de um público, né, quando eles percebem que a coisa está fluindo, o papo está fluindo. Outro dia me perguntaram, qual é o teu objetivo com aquilo? Com aquilo. Daí eu disse, olha, entre outros, e eu não vou aqui fazer nenhuma onda, quando a neta do professor Caticoco escreve no espaço dos comentários do YouTube que a entrevista permitiu que ela conhecesse mais o avô dela, eu acho que o canal está cumprindo com o papel. Claro que se der para comercializar algo mais adiante, eu vivo disso. Claro. Né? Eu sou um assalariado e aqui nessa parceria com vocês, mas toda vez que vem um depoimento desses... É gratificante, né? Ganhamos, né? Completamente, completamente. É muito gratificante. Mas, beleza, eu acho que é um projeto que já nasceu cheio de expectativas, né? Nós não sabíamos muito aonde que ele ia ir. Mas a expectativa era grande, o empenho de todos foi grande, o comprometimento teu foi fantástico nisso. E, a partir dali, cada entrevista que nós fazíamos, cada momento, e conhecíamos os entrevistados, a maioria, né, e conhece um pouco mais pelas suas histórias, é muito bacana. Tanto que, depois de cada gravação que nós temos, fica o papo aqui na agência, conversando um pouco do que não sabiam, das curiosidades, ou inclusive dando risada de algumas situações que acontecem. Então, para nós também está sendo gratificante. Para nós também, no sentido de aprendizagem, e aprendizagem técnica, aprendizagem da estrutura como um todo, mas também das histórias de Ijuí. Isso é muito bacana. E eu tenho sido provocado por você, principalmente para a gente sair daqui. Já estivemos na Literatos, em outras ideias, né? Dá para fazer à distância também, como fizemos com o Kleber Grabowska, né?
mas nada como uma conversa assim. Tem alguma dessas 20 e tantas entrevistas, alguma, porque você assistiu, né? Não depois, né? Mas aqui dentro do estúdio, né? Dentro da Casa da Terra Vermelha, alguma que te vem à memória agora, Rosana? A entrevista com o Bindé foi muito bacana, porque, de certa forma, por conhecer um pouco da família, por conhecer a importância do seu Bindé, então, quando ele foi falando um pouco dessas histórias, eu acho que é muito emocionante, é muito bacana. Outras entrevistas, a da própria Literatos, pela aventura de sair um pouco daqui, né? Foi um desafio e visualmente tem um colorido muito bonito naquele vídeo, né? Mas particularmente assim, todas elas tinham alguma história bacana. Todas elas eram importantes. As curiosidades do futebol, as curiosidades do paddle, as curiosidades do skate, e de repente nós começarmos a perceber do quanto tem e teve um esporte muito ativo aqui em Ijuí. A Ijuí região, né? Mas o quanto tem histórias e pessoas bem significativas nisso. Isso é muito bacana, porque a maioria fica anônimo, né? Sim. Ele fica reconhecido entre os seus, mas num público maior, ele é anônimo. E isso Sim, é legal. Bem lembrado. Agora mesmo lembro que eu não sabia, e no meio da entrevista com o Alisson, da Coordenadoria de Esporte, eu descubro que ele morou em São Paulo e jogou bocha profissional. Então, Quem mais sabia disso? Os bochófilos, né, do entorno dele. Bem o seu lembrado. meio, né? E os demais não. E isso ajuda até a nós reconhecermos a importância de todas essas histórias da cidade. E daí eu estou falando do esporte, mas com o tempo, em outros canais, em outros lugares, do meio empresarial, do meio educacional, tem vários segmentos que parece que nós não temos o reconhecimento ou não sabemos das histórias e as histórias importantes que aconteceram e que acontecem em Ijuí. E isso é bacana, o canal está cumprindo esse papel. Eu ouvia muito, porque a gente conversava quase semanalmente, ou ele tinha alguma dúvida, ou eu, né, que era o seu Bindé, o pai do João, que você citou há pouco. E ele me falava sobre isso. Né? Muitas pessoas passaram por essa vida e não contaram as maravilhosas histórias. Né? Então eu pego o livro do seu Bindé, que por sinal está dentro do meu carro, né? A História do Futebol Amador de Ijuí. A primeira luva de goleiro, a primeira bola que chegou a Ijuí. Né? Fico me provocando o que eu tenho para contar depois desses anos 80, claro, que o seu Bindé contou. Então, bom, se o canal também cumprir esse papel, eu me recordo, e agora você falando, né, em outros segmentos também, eu tive a grata satisfação de, junto com a Marilise, para ver a importância desses bindés, e com a Terra Vermelha, peregrinar por casas, departamentos na universidade, ouvindo ex-reitores. Todos os reitores. Foi um vídeo que nós fizemos. Na casa fizemos. do professor Argemiro, do Argemirão, né? Com todo o respeito que merece, eu chamo ele, né? Professor Argemirão, eu e Marilise e a tua equipe. Isso está documentado. Está tudo documentado, tem todo o material. Foi um vídeo elaborado para o Unijuí naquele período. E, fora isso, nós temos a gravação bruta, né? Não editada, onde todos esses reitores têm os seus depoimentos. É muito bacana. Certo. É história. Entrando nesse assunto, produções da Terra Vermelha, vou lembrar do Mãos que Curam, como uma recente, né? Tem alguns projetos que, para nós, batem muito forte no coração. Mãos que Curam é um. Isto é, nós tivemos a oportunidade de visitar benzedeiras de Ijuí. E não é uma visita fácil, porque tu tem toda uma delicadeza e um certo carinho ao chegar nesses espaços. Tu está invadindo os espaços deles, e muitos deles são espaços de rituais, né? Não sei se eu posso usar o termo ritual até,
Mas existe um certo ritual naquele momento. Algumas delas extremamente carinhosas, fizemos as filmagens e fotos, e depois disso ela nos recebeu, nos benziam, fazia as rezas. Foi uma experiência super fantástica, assim, de conhecer esse universo aqui na cidade. Citar outro, não tenha dúvidas que foi o projeto Yucumã. Então, em plena pandemia, nós visitamos 32 municípios, que vai lá de Derrubadas até aqui. E em cada município, fazendo um levantamento fotográfico e videográfico de pontos turísticos na cidade. Pegamos períodos de seca, períodos de chuva, frio, calor em excesso. Nos dias definidos, a equipe entrava no carro e passávamos o dia fora nas nossas aventuras, entrando em cachoeira, pulando muro, enfim, em tudo que vocês imaginam. E o resultado foi fantástico do vídeo. E o material fotográfico que nós temos e os takes de vídeos de todos esses lugares que nós temos também são belíssimos. Enfim, projetos tem vários. Claro. Teve um que a mim impactou, né, pela forma como ele foi, digamos, concebido. Ele reuniu agências adversárias. Os inimigos se uniram. Eu acho que muito para quebrar um pouco também dessa ideia de inimigos. Eu exagerei aqui, eu né? sei, intencionalmente, mas é isso, né? Pensei nas emissoras de rádio se unindo, como ouvimos outro dia a Hélio Lopes contar que Progresso e Repórter foram juntas a São Paulo. Né? Então. Terra Vermelha, Lavoura Design e PNZ. E foi um trabalho muito bacana também, porque efetivamente foi colaborativo. Né? Nós juntamos o melhor potencial de cada uma delas, e seja para desenvolvimento da marca desse projeto, seja para as tomadas das cenas, o processo de edição, a elaboração de roteiro. Então, foi um empenho de 3 agências para presentear Ijuí e para mostrar que isso é possível. Né? É claro que nós temos, em alguns processos, nós somos concorrentes, mas isso não é o necessário, não é o suficiente para que nós sejamos adversários. Né? E ali era um pouco desse discurso que nós queríamos mostrar. E acho que foi bem vencedor, acho que foi gratificante para todas as agências. Trechos sendo mostrados aqui enquanto a gente fala, né, dessas experiências do Mãos que Curam, do Yucumã e também desse sobre o aniversário de Ijuí. Isso. Já se conheciam? Você já se relacionava com... Sim, essas agências Sim. E outras, com certeza. Sim. Né? Então, tem momentos que a gente faz algum trabalho de apoio, algum trabalho de parceria, né? Sim. Várias agências a gente tem um pouco desse trânsito e o respeito necessário. Eu acho que existe um respeito profissional que é bem importante. Certo, para não deixar passar, e poderíamos ter começado com isso, mas me fala da tua equipe. Eu conheço pessoalmente 3, né? Mas tem gente que eu não vi ainda pessoalmente, só me correspondo por WhatsApp. Isso. Né? Porque tem também uma escolha nisso, né? Quando fala, né, dessa captação de imagem, das ideias, né? Terra Vermelha tem um olhar também para que tipo de profissional ela quer contar, com que tipo de profissional ela quer contar, não é, Rosana? Perfeito, perfeito. Eu acho que a primeira questão é que nós fizemos uma opção a partir do período da pandemia por necessidade, que é o trabalho home, né? E nesses períodos nós fomos entendendo e aprendendo a trabalhar à distância e optamos por essa continuidade, pelo menos parcial, porque ao longo desse período nós contratamos alguns da nossa equipe
que moravam em outras cidades. E daí a opção de um deslocamento, ou morar aqui em Juí, ou permanecer nas suas estruturas, nas suas cidades, a opção foi permanecer. Atualmente, nós temos uma profissional que mora em 3 de Maio, que ela é jornalista e RP, e atua conosco bastante na área de social media, a Catiele. Nós temos uma profissional designer que mora em Santo Ângelo, que é a Kate, e para mim é uma confusão danada. Quando eu quero falar com a Kate, eu falo com a Kate e assim vai. Mas quem conhece a Rosana sabe que é um pouco por aí mesmo. Nós temos uma estudante de publicidade que mora em Cruz Alta, que é a Brenda. Nós temos um estudante de design que estuda em Curitiba, que é o Vitor, o Vitinho, que trabalha bastante no teu trabalho, no teu projeto. Aqui em Juí nós temos o Ali, que está ali do lado, que é um publicitário recém-formado, feliz pela formatura, né? E que tem desenvolvido um trabalho bem bacana conosco, de criação de marcas e todo o material gráfico. E o nosso companheiro de sempre, o Tiago, que atua no vídeo, tanto o Ali como o Tiago na foto, mas a parte de vídeo com o Tiago, que é o nosso músico, que está cada vez mais se aprimorando na área do vídeo, nas edições. Então, tem uma equipe muito bacana. Fora isso, nós temos assessorias para a gestão de tráfego, para outros setores, também mais administrativos, mas tem uma equipe muito bacana e coesa. Tivemos agora, no nosso aniversário de 13 anos, a oportunidade de reunir 90% da equipe. Então, pós-pandemia, a primeira reunião presencial que nós fizemos, um dia mais festivo, e foi muito bacana observar entre eles, mesmo os que não se conheciam, mas que já existe uma afinidade, já existe um discurso muito em comum. Quando tu perguntava o quê, eu acho que um dos principais elementos que a gente busca são pessoas que apresentam essa característica de serem proativos, né? De entenderem o todo e entenderem esses compromissos e entenderem que, a partir disso, eles podem ser propositivos. E essa equipe é. Ele tem muita proposta que vem deles e é muito bacana essa construção. Muito bom. Legal ouvir esse relato, até para compreender também, porque é isso, né? Tem alguns, e que nem seria possível contratar se tivesse que ser presencial. Isso, né? Aí, isso aí. E Por exemplo, a participação de um que estuda em Curitiba. Então, enfim. Vitor, né? Verdade. Rosana, agora recordando aqui, a gente começa a se conhecer, eu na rádio da universidade, e você é uma fonte, assim, a gente tinha 10, 15 professores que a gente sabia, né? O Regis dizia, é só chamar que eles vêm. Né? Alguns tinham que ser convencidos, pediam uma semana, aquele método, muitas vezes, do professor. Né? Sim. Mas você era uma daquelas que era só chamar e estava lá. Né? Tinha vindo de Santa Maria, né? Dei um Googlezinho antes, eu vi que fez mestrado na URGS. Né? Fala um pouco disso, dessa tua caminhada. Até chegar, ou já era artista plástica antes? Olha, essa ideia esse vínculo com as artes, ele é da infância. Da infância. Tem cenas bem bacanas, assim, eu gostava muito de desenhar. Né? E é um barato que eu tive um incentivo total da família em relação a isso. Eu me lembro que nós não tínhamos carro na época, uma família, somos 4 irmãos, pai e a mãe. Quando a mãe tinha que ir para o centro, que não era muito distante, lá, ela sempre convidava um dos filhos para acompanhá-la.
Talvez, provavelmente, para organizar, para a bagunça não ser muito grande na casa, mas está tudo bem. E eu me lembro muito bem quando a mãe me convida para ir junto com ela ao centro. E no caminho ela me diz, chegou uma professora de pintura na cidade. Tu não quer conhecê-la para fazer curso? Então, ela que, vendo do meu interesse, me direcionou também. Idade? 9 anos. Então, com 9 anos, eu fiz um curso o ano inteiro de pintura. Ela, uma esposa de militar, então ela ficou 1 ano só em Cruz Alta, né? E naquele ano foi quando eu entendi um pouco mais a linguagem da pintura. Ela me mostrou alguns materiais que eu não conhecia, experimentei, me deixava experimentar. E a partir dali só foi. Na hora da escolha do que curso superior eu queria fazer, tem uma curiosidade que, primeiro, eu tinha a noção que eu queria estudar fora. Então, por opção, eu já não estava buscando cursos que tinham na minha cidade, né? E eu me encanto naquele período com o nome fonoaudiologia. E daí eu resolvi que eu queria fazer fonoaudiologia, pelo nome somente. Hoje eu digo isso. E quando eu fui conversar com a mãe... Pior que soa bem, né? É. Oh. Fui conversar com a mãe falando disso, ela... Mas, mana, tu adora artes. Como é que tu vai fazer fono se tu adora artes? Tu já não pensou em ser professora de artes ou ir para essa área? E daí, quando ela diz isso, entrou quase como uma autorização. E, a partir dali, eu entrei no curso de artes em Santa Maria, fiz educação artística e bacharelado em pintura. E, ao longo dos cursos lá, eu tive uma turma muito ativa, então nós fizemos pintura mural, nós fizemos exposição, nós fomos a muitos eventos de artes, então foi muito ativo nisso. Eu participei de grupos de pesquisa, então eu fui pesquisadora, CNPq, FAPERGS, naquele período. E o barato é que eu saio da universidade direto para dar aula na Unijuí. Recém-formada? Recém-formada. Claro que é um período que ainda tu podia graduado, desde que logo fizesse uma pós. Né? Então, a Unijuí precisava de professora de pintura, pintou uma oportunidade, fui selecionada e comecei a dar aula de pintura. Também tem uma historinha, já conto daí. E logo entrei numa pós-graduação para que daí eu fosse efetivada. A historinha bacana é que a primeira turma que eu dei aula, a maioria era mais velha que eu. Eu tinha 25 anos. E tem uma cena de um funcionário da Unijuí chegar na minha sala e aula de pintura, todo mundo livre, né? Falar para achar a professora. Ele olhou para mim e... Cadê a professora? Eu disse, sou eu. Tu? Naquela coisa bem espontânea, assim. Eu disse, sim, sou eu. Boa. E a partir dali, claro, tenho o meu trabalho plástico, que em algum momento ele foi mais efervescente. Atuei mais, expus fora, expus aqui, Cruz Alta, Santa Maria, Porto Alegre, Curitiba e assim vai. Autoriza a mostrar alguns agora aqui durante a nossa conversa? Eu mando algumas fotos para isso, bem tranquilo. Legal. E mas chega um momento que daí tu vai te concentrando mais na área acadêmica, vai atuando, e eu atuei muito forte na área acadêmica, né, que o trabalho acaba ficando um pouco em stand-by. Né? Chega um momento que a área acadêmica eu vi que não estava num caminho promissor, né, curso de artes visuais para essa região, e isso com muita tranquilidade. Partimos para um outro momento, que é o momento Terra Vermelha. Então, abri uma agência de publicidade. Né? Voltando para a questão da arte, ficou em stand-by até o ano passado.
Do ano passado para cá, eu estou retomando aos poucos todo o meu trabalho plástico, com o início de uma associação de artistas visuais, que a gente pode falar depois, e daí com a atuação nessa associação e com o meu processo de criação. Certo. Eu tenho na pauta aqui a associação, sim, dos artistas visuais. Eu só queria a tua opinião sobre... Eu fiz, no meu ensino fundamental, educação artística. Na disciplina, uma vez por semana, um turno. A importância disso, o valor hoje, com a denominação que se dá, né, nessas alterações nos currículos escolares. Eu costumo dizer, para nós separarmos um pouco o que é você como artista ou as artes como um instrumento de educação, e de ensino e de conhecimento. Às vezes eu uso um pouco de exemplo com algumas pessoas, perguntando, você toca violão? Alguns tocam, dedilham algumas músicas, e por isso você é artista? Ou esse tocar, ele tem uma outra função para você também? Tá? Então, existe muito dessa diferença. Vou reorganizar de novo. A disciplina de artes dentro da escola, ela tem um objetivo de formação muito bom, né? Porque ele forma a consciência, ele forma a criatividade, ele forma esse pensamento que é um pensamento crítico e ampliado, da criança, do jovem, enfim, e do adulto também. A função dela, ela se filia para mim junto com disciplinas como filosofia, como sociologia, que são disciplinas, literatura, são disciplinas que permitem esse ampliar do teu universo. Então, artes é essencial para mim, né? Agora, se é para a tua formação e o teu investimento como profissão, daí é outro caminho também. Certo. Daí existe rotina, existe uma sequência de trabalhos, existe outro caminho para você, aos poucos, ir investindo. Mas disciplina de artes é essencial. Muito bom. Como se deu a formação dessa associação dos artistas visuais de Ijuí? Né? Que momento é esse aqui na cidade? Também é um momento bem importante. Quando nós estávamos falando lá no início das histórias, Ijuí foi muito atuante nas áreas de artes. Quando eu chego aqui, tinha o ProArte, que promovia alguns eventos, mas a área de artes visuais estava presente também. Nós tivemos o curso de artes visuais na Unijuí, que tinha uma sala de exposições, Java Bonamigo, que trouxe grandes artistas para cá e discutia muito a arte contemporânea. E, a partir de um certo momento, parece que essa foi uma área que ficou em silêncio. Só que em silêncio, tendo muitos atuantes aqui. Só que lá no seu ateliê, lá na sua casa, né, solitário. Eu não vou precisar a data, mas foi um pouco antes da pandemia. A pandemia é um marco para nós em tudo, né? Na maioria das tuas entrevistas também. Eu fui chamada pelo Vilmar Viesli, e mais ainda por uma ex-aluna minha, que algumas reuniões estavam acontecendo com o intuito de formar uma associação. A Fran me chama, eu vou numa dessas reuniões, encabeçada pelo Vilmar, e ali um grupo de pessoas que, com ou não formação, e isso não é o nosso interesse ali, né? O interesse é quem está a fim de fazer e discutir arte. Um grupo de pessoas com um momento bem embrionário, assim, montando e com o desejo de montar um grupo. Aos poucos eu fui entrando nesse grupo e fui me comprometendo cada vez mais. Formamos uma pequena comissão e daí, durante a pandemia, nós fizemos reuniões muito esporádicas só desse grupo e mandando notícia no WhatsApp. E existia uma inquietação, principalmente do Vilmar,
dizendo, eu entendo a pandemia, mas se nós deixarmos mais tempo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E isso fez com que nós decidíssemos marcar uma data e, a partir dessa data, oficializar a nossa associação. A associação vai fazer 1 ano agora, como nós não combinamos a reunião, eu não me lembro a data, mas mais para o final desse ano, né? Então, ela foi estruturada, ela tem estatuto, ela tem CNPJ, ela tem tudo para que nós consigamos agora, aos poucos, buscar verbas, projetos, enfim. Então, ela está bem estruturada para isso. E tem um grupo muito bacana de colegas de diferentes poéticas, diferentes idades, diferentes interesses, que estão aprendendo a conviver. E eu acho que isso que é bacana. Puxa. Aprender a conviver. Certo. Né? Muito bom, muito bom. Alguém pode estar assistindo essa entrevista e perguntando, mas o canal, o projeto tem relação com o esporte. E aí nós vamos pegar essa turma agora. Filha de um goleiro. Filha de um goleiro. O pai, eu me criei ouvindo as histórias do pai. Goleiro campo e depois muito de futebol de salão. Cruz Alta. Cruz Alta. Nome do pai. João Firmino Silva, o seu Firmino. Goleiro Firmino. Firmino. Ele, na época, ele trabalhava no banco. E ali formaram times, enfim, de futebol daí de salão. E pelo que eu sei das histórias, ele sempre foi um bom goleiro, né, com uma performance muito bacana. Eu não me recordo de ver o pai jogar. Sim. Né? Nessa fase que ele era semiprofissional, enfim, eu não me recordo. Só depois, daí, no clube, finais de semana, enfim, que daí eu vi ele jogando. Lembra de times de campo que jogou o pai? Cruz Alta tinha o Guarani, tinha o Nacional. O pai era, se eu não estou equivocada, do Nacional. Ele tinha um vínculo com o Nacional. Lá no Morro dos Ventos Uivantes. É o nome de estádio mais lindo que tem nesse Brasil. Eu espero que eu não esteja errando, mas eu acho que era o Nacional. Sim. E depois dos clubes, dos times de futebol 7, eu não me recordo. Daí já não sei. Mas se eu recuperar alguma foto, eu mando para o Tiagão mostrar. Mas foi um goleiro, legal. Rosana, e a tua presença esportiva, estudando em Cruz Alta, ou era só desenho e pintura? Pois e agora eu vou surpreender, eu fui atleta um dia. Como o canal estava certo da entrevistada? A minha família toda sempre foi vinculada ao esporte. Sim, os irmãos, sempre, os irmãos. Seja futebol, seja handebol, basquete, voleibol, natação, e depois o tênis, paddle, enfim. Certo. A família sempre foi muito esportiva. A minha participação principal era voleibol. Eu fui jogadora de quadra, de vôlei. Eu fui jogadora de vôlei areia, equipe e dupla. Né? Nós tínhamos um costume em Cruz Alta, no verão, de um campeonato entre clubes. E eu participava de todos, e estou falando na minha adolescência. Né? E o de duplas de vôlei, areia, eu e a minha irmã fomos uns 3 anos seguidos campeãs. Que daí já era uma parceria com a irmã, e nós brincávamos que era a dupla invencível. Olha só. Então, muito joguei voleibol, muito atuei, e a gente e isso eu ouvi aqui, pelo Gustavo, né, que prepara os atletas e depois eles vão para a universidade. CAP, o diretor. Eu ouvi isso aqui, e é verdade, eu parei com o meu esporte quando eu fui para a universidade. Até Santa então, Maria? Não, Santa Maria, daí o vínculo era outro, as prioridades eram outras, e parei com o voleibol. Né? Mas legal ter participado, né? Como escola, esses de verão, então nem se fala, né? Imagino que
né? Esperava a hora chegar para ir lá para a competição. É bem isso. Mas durante todo o ano, eu tinha equipes que eu participava de campeonatos de vôlei. Né? Então, a gente participava sempre, ele estava vinculado na nossa história. E tem mais uma curiosidade. Quando eu disse que a minha família é do esporte, a opção, o presente de Natal dos 4 filhos, além dos presentes individuais, era sempre uma bola de basquete, uma bola de vôlei e uma bola de futebol. E a brincadeira, às vezes, do sábado à tarde, no pátio de casa, era a rodinha de vôlei, ou tem cesta de basquete até hoje lá, então, ou era brincar de basquete, ou mais os guris do futebol. Então, sempre nós estávamos em volta disso. Olha só, esse era o presente coletivo daí. Que bacana. Durava um ano. Durava. E segue sendo um baita de um presente, uma bola. Com certeza, né? Com certeza. Então, o vínculo do esporte, o vínculo das artes, isso sempre esteve presente aqui. Sim, e para ver como isso, quem viveu, né, relembra com toda essa riqueza, né, quem passou pelo ensino fundamental e médio, ou primeiro e segundo grau, isso, como no primeiro teu caso. Segundo. Primeiro e segundo grau, quem curtiu isso, eu digo para minha guriazinha, tu fez teatro, tu faz vôlei, agora está no violão, na guitarra, é esse também o período, né? É o período dessa formação, né? Até para depois decidir se vai ser fono ou artista plástica, né, Rosana? É isso aí. É isso aí, Luiz. Viu? Legal. Queria te ouvir também sobre a ideia da Terra Vermelha, que em parte tu já fala aqui, quando encerra um ciclo ou uma etapa, né, na tua vida, professora, que deve ter curtido muito, porque da forma como tu subia as escadas da Biblioteca Mário Osório Marques, né, para falar de mais uma exposição na Sala Java, aquilo brilhava, eu lembro disso. Né, e a rádio cumpria, né, esse papel, segue cumprindo, mas eu digo, a gente vibrava cada vez, olha só, tem notícia para nós, né, porque tinha daí ainda, como agora há pouco tu lamentou, o ProArte, era a Fundação Cultural. É isso aí. Né? Outro dia veio Ney Lisboa, que eu digo, eu vou de joelho, como é que eu me apresento lá para agradecer, né, que isso está sendo retomado, né? Mas um pouco da diversidade de serviços prestados aqui, né? Sim. Um pouco dessa rotina de vocês, Rosana. Esses 13 anos foi um grande aprendizado, primeira coisa, né? O aprendizado porque eu tenho muito presente que, entendendo que eu tenho as minhas limitações e que cada um de nós aqui tem as suas limitações. Mas, por outro lado, eu tenho bem presente qual é o meu potencial e cada um dessa equipe tem presente qual é o seu. Então, um completa o outro, e isso é bacana. Tá? Ao longo desse tempo, foi compreender esse universo da publicidade. Compreender o universo de como comunicar sobre um produto, sobre um serviço, sobre uma empresa. E mais ainda, não é só a fórmula de como comunicar. Porque antes de comunicar, eu tenho que entender o cliente também. Porque eu tenho que entender esse potencial e o desejo e o objetivo desse cliente. E não como eu penso sobre isso. A grande sacada, eu acho, na comunicação, é quando nós conseguimos ter essa harmonia e essa compreensão de entender qual é a proposta do Luiz, quais são os limites do Luiz no tempo todo e quais são as provocações que nós podemos fazer ainda para que, em alguns momentos, a gente possa surpreender o público que está assistindo o canal, por exemplo. Né? Quando eu penso na agência, em cima desse potencial que a gente tenta descobrir, não do cliente, do produto, do mercado aqui, ou aonde tu quer atingir com esse produto, diante sabendo ou compreendendo a equipe e o potencial da equipe que tu tem, né, nós podemos daí pensar a comunicação dessa empresa.
E se isso vai ser no meio digital, pelas redes sociais, se isso vai ser com material impresso, se isso vai ser... Qual é o canal? Ele é consequência dessa compreensão, né? Então, atualmente, se nós tivermos que desenvolver um vídeo, nós vamos. Se tivermos que desenvolver um programa, nós vamos. Se tiver que desenvolver material gráfico, ok. Se tivermos que desenvolver material digital. Então, porque é justamente entender esse problema, entender como nós podemos atuar nisso. A Terra Vermelha ela tem tentado, ao longo desses anos, cada vez mais se atualizar, tentar ser propositiva, e nós fomos muito presentes dizendo que aqui era diferente. E é diferente. E é diferente principalmente porque a gente tenta entender vocês clientes. Né? Então, a diferença ela se dá nisso, que na hora que essa compreensão tem, flui todo o resto do trabalho. E é isso que nós propomos aqui. E onde a Terra Vermelha estava com a cabeça quando imaginou que eu poderia fazer uma entrevista em vídeo para toda quinta-feira, e a gente está chegando perto de 30. Não precisa responder essa, vamos adiante. Teus clientes são assim, difíceis como o tempo todo, vem uma diversidade, vem clientes com a ideia já clara, e aí vocês já sabem o caminho, vem outros que têm muita dificuldade em dizer o que querem, ou de se fazer entender, um pouco disso, Rosana. Sim, tu tem a diversidade, sim. Tem clientes que entregam, ó, vocês que entendem, façam. E por mais que nós tenhamos, não, nós entendemos, nós vamos fazer, mas eu quero te entender. E daí já começa uma primeira dificuldade, mas logo é vencida. Tá tudo bacana. Tu tem o perfil do cliente que já sabe o quê, e já sabe das experiências que ele passou até então, e do que foi mais vencedor ou menos. E o quanto mais eles nos contarem isso, mais assertivos a gente pode ser. Né? E tem clientes que muito dependentes de uma equipe maior, e daí tu tem um grupo de pessoas também decisórias por tudo, e daí é essa capacidade de entender que tu está trabalhando num grupo e que tu vai ter que também provocar a participação de todos para que a coisa flua. Então, o perfil é os mais diversos. Né? A grande questão é saber ou se propor a trabalhar com todos esses perfis. E esse é um grande desafio, Luiz. É um grande desafio. Tentar entender cada um, e muitas vezes, talvez pelo meu perfil professora, né? Muitas vezes ser bem didática, explicando o porquê. Né? Porque eu entendo que quanto mais tu entender o porquê que nós estamos propondo dessa forma, mais tu vai comprar a ideia. Porque você não pode ser muito estranho para ti aquilo. Né? Vamos gravar fora. Por quê? Porque tu não quer mais que grave aqui? Não, porque é um diferencial, dá outro ritmo. Então, quando tu vai mostrando essas questões, perfeito. O cliente compra contigo também a ideia. E isso é legal. A Terra Vermelha, ela segue uma cartilha ou ela, às vezes, corre riscos, gosta disso? Sempre correu riscos. Sempre correu. É claro que existe cartilhas, né? Seja no esporte, seja... Não adianta, se tu não fizer um bom aquecimento, tu vai ter uma distensão muscular. Vamos começar por aí. Certo. Né? Bem definido. Nas artes é a mesma questão. Não adianta, tu faz escolhas de materiais, tu faz escolha de suporte, e nisso tu deixa rolar o processo de criação. E então, escolhas não tem, tu tem que... Eu estou trabalhando com varejo, significa esse universo. E a partir desse universo, daí, nós temos a possibilidade de criar. Nós estamos trabalhando com a indústria, o universo é esse, o serviço, o universo é esse. Ou propostas ou projetos diferenciados. Então, tu te situa numa base, mas a partir dela tem que deixar o processo correr, criar. Certo. Deixa eu te perguntar sobre
esse momento que não deixa de ser, imagina, o Alessandro se formou, né? O momento para estar vivendo a comunicação, né? Eu já estou na fase de prestes a me aposentar, mas fico muito feliz de ter passado. Eu bati máquina, né? Eu não tinha celular no início dos anos 90, 95, não tinha Google. Sim. Fazendo uma entrevista, fico com alguma dúvida, escrevo a palavra e me vem 10 perguntas para o entrevistado, né? Tá vivendo isso agora e ter vivido, né? Que momento é esse para a publicidade, né? Que potencialidades vê e ao mesmo tempo fragilidades ou gargalos que se apresentam, né? Eu acho que eu não gosto de ser pessimista, tá? Eu gosto de tentar olhar sobre algumas oportunidades como oportunidades, olhar algumas situações, né? Mas sim, eu acho que nós temos um momento de uma diversidade de conhecimento, ou mais ainda de informação, né? Muitas vezes não aprofundado. Sim. Que às vezes dificulta muito para isso. Não é conhecimento, né? Não é conhecimento, Sim. É informação nesse sentido. Uhum. Se você acessa a internet, tu pode comprar pacotes de 500 cards já prontos para você trabalhar na internet. É padrão, né? Então, ali falta alma. Ali tu tem o processo só. É a opção de alguns. Aqui nós não trabalhamos com isso, né? A gente desenvolve todo o material. Então, tu está num momento da publicidade que é extremamente estimulante, tem muito desafio pra caramba, tu tem que estar antenada de cada vez mais tentando assimilar esse conhecimento, ou, qual é a minha opção? Eu não tenho condições de saber tudo. Buscar profissionais que tenham esses conhecimentos e que consigam trazer para nós, né, e colocar da maneira correta para que nós consigamos desenvolver. Eu acho que isso é uma opção minha. Eu não tenho condições e capacidade de saber tudo de todos. E quando tu fica de cima daí, tu consegue organizar melhor essa história. Então, nós temos uma diversidade de conhecimentos que tu não pode fechar os olhos para eles. Mas também tu não pode esquecer a tua base, tu não pode esquecer toda uma estrutura que tu propõe, porque é muito fácil tu perder o fio da meada. É muito fácil tu perder toda uma proposta de empresa, e não só numa publicidade, qualquer empresa, perder esse fio porque você foi na tendência, e quando você viu, você perdeu o teu chão. Né? Então, esse é um momento legal, com muita coisa, mas também a gente tem que ter um critério muito grande para assimilar, aceitar alguns novos, ou de que forma aceitar isso aí. Senão fica perigoso. Tu te deu conta logo, quando começou com a agência, que precisava e que era fundamental essa oxigenação dessa gurizada que vem voando? Ou desde o início entrou achando que dominava todo o campinho? Hein? Não. O conhecimento da comunicação eu fui adquirindo ao longo desse tempo. A minha formação é artes. Eu era professora de artes. Então eu fui aos poucos, e eu sempre tive o privilégio de ter uma equipe bacana e ativa. E com eles eu também fui me formando sobre isso, né? E o bacana da agência é que sempre ela teve estagiários, isto é, estudantes em formação. E a agência ajudou a formar muitos deles. Hoje em dia nós temos alguns que foram profissionais da agência que já terminaram o doutorado, que estão fazendo doutorado, que estão em outros locais, com outras atuações, e com uma competência fantástica. Né? Eu tenho certeza que a agência não foi
o lugar principal, mas ele contribuiu para essas formações. Porque ali eles adquiriram velocidade, pique, sabe a lógica da agência. Sim, e ao mesmo tempo eles contribuindo Total. Em bagunçar as certezas que a gente tem, né? Total. Né? Eu percebia isso na Unijuí FM, que era local também de estagiários. A cada virada vinha chumbo de tudo que é lado. Por que estão fazendo assim? Não é mais assim. É bem isso. Mas, particularmente, o meu perfil é um perfil que recebe bem isso. Sim. Né? Recebe bem. Claro que com a tua experiência profissional, quando vem essas ideias, tu tem que medir se é o momento, tu tem que medir o que é possível em relação a alguns clientes e tal. Mas eu acho que eu tenho um pouco desse perfil de ser mais aberto a essas proposições. Me lembro agora o que disse um amigo outro dia, até para não encher tanto a bola do Alessandro e da tua turma, mas são muito bons, só que eles acham que inventaram o jornalismo, a publicidade. A crítica que o meu amigo fez, não, a moça é muito boa, só que ela acha que inventou o jornalismo esportivo. Né? Então, mas é uma experiência e tanto, né? Grande experiência. Né? Coordenar essa turma, uns aqui, outros à distância. E agora, quando reuniu 90%, foi bacana, foi. Foi uma reunião, eu tinha a proposta de uma reunião, mas eu não queria uma reunião muito dura, então eu queria que fosse uma reunião festiva. Então, ao longo daquele tempo, a brincadeira fluiu, comemos um bolinho. Começou com o perfil de reunião e foi perdendo a formalidade, né? Foi perdendo e foi fluindo. Essa era a minha ideia, porque eu queria muito mais o encontro do que a formalidade do trabalho. Porque eu acreditava que depois de todo esse tempo de distância, precisava desse encontro. E isso ajuda a oxigenar. Né? E fizemos o encontro e, pelo menos para mim, eles disseram que foi bom. Legal. À noite fizemos uma jantinha. Imagina. Né? E terminou tudo em festa. Puxa vida, jogar uma conversa fora no meio da noite, né? Coisa boa. Vamos fazer o time de vôlei do tempo todo, Terra Vermelha. Hein? Uau! Jogar o campeonato municipal aqui. Uau! Por que não? Rosana, muito obrigado por me receber aqui na casa da Terra Vermelha. Vida longa para Terra Vermelha, aqui na 12 de outubro, 103, esquina com a José Bonifácio. Está bem instalada, né? Tá ótimo mesmo. Obrigado pela oportunidade, pelo susto. Uau! Mas daqui a pouco eu vou gravar contigo. Sim. Ok, vamos nessa. Essa era a ideia. Se tivesse combinado antes... Acho que não fluía. Ia ter outra agenda ou algo assim, deu certo. O importante foi isso. Obrigado pela oportunidade. Legal. Eu acho que é um prazer também participar nos bastidores e agora aqui na mesa com você. Sim. Desse espaço. Valeu, Luiz. Muito bom. Legal. Quase virou uma reunião nossa também, né, para eu ter um feedback dessas quase 30 entrevistas, né? Tá você bom. que acompanha tudo tão de perto. Muito obrigado. Rosana Berwanger, ou como diria meu pai e minha mãe, que pronunciam Berwanger, né? Como os alemães pronunciam, é a nossa entrevistada hoje aqui, na casa dela, na Casa da Terra Vermelha, né? A diretora dessa estrutura toda que permite que cheguemos a vocês a cada quinta-feira com uma nova entrevista. Se for do seu interesse, se achar que está valendo a pena, né, se inscreve no canal, tem as dicas que o Tiagão edita agora. Pode também dar um legal, um like, compartilhar e, obviamente, comentar. Né? A crítica é fundamental para que a gente possa ir melhorando ou pelo menos não piorando. Até a próxima. Juízo, torcida brasileira.